Eu trouxe um assunto hoje que deve parecer inusitado, mas que sempre me interessou muito. Começou com as histórias dos doramas, não é? E eu fui assistindo e fui me interessando e fui reconhecendo a minha ignorância em torno daquele mundo que existe e que funciona de maneira maravilhosa para a Coreia do Sul, e quanto à Coreia do Norte apenas a gente ouve dizer. Então, entre esse ouve dizer, eu encontrei esse livro aqui chamado Querido Líder, de Jang Jin-sung. Quem foi Jang Jin-sung? Esse homem foi um ativo trabalhador da Coreia do Norte. Trabalhava, segundo ele, nas operações secretas da divisão de poesia e literatura do Escritório 101. O que isso queria dizer? Isso quer dizer, porque ele se refugiou no Ocidente e trouxe todas essas informações. Nesse setor onde ele trabalhava, eles tinham como obrigação ler tudo aquilo que era escrito sobre a Coreia do Norte na própria Coreia. E eles eram obrigados a corrigir e também a fabricar, o nome está correto, fabricar livros que exaltassem o grande líder, que mostrasse só o lado positivo da Coreia do Norte e deixassem de lado todas as informações ditas incorretas. Esse homem sofreu uma verdadeira lavagem cerebral, porque ele era um intelectual, ele era um poeta e ele teve a sorte, ou a má sorte, de fazer uma poesia que agradou ao grande líder, e com isso ele subiu de status e se tornou uma figura importante. Mas ele teve a vida dele toda reservada para se dedicar a esse assunto. Aqui tem como ele escapou, como ele conseguiu fugir, e é uma história real dessa arrojada fuga dele, com muitas informações interessantes para quem se interessa pelo assunto. Eu trouxe 4 livros sobre esse assunto dentro daquela premissa de vídeos com um assunto específico. Então, o assunto específico hoje é a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, sendo que a Coreia do Sul, a Coreia é menos interessante, porque, excetuando por esse livro aqui, onde foi durante a guerra da Coreia e o Japão, e toda aquela coisa horrível, há décadas passadas, bem passadas mesmo, onde numa certa ilha da Coreia, moças mergulhavam de apneia para pegar pérolas, essas coisas. E 2 irmãs, criadas por uma mãe muito simples, muito ignorante, elas estavam um dia nesses mergulhos, a Coreia tomada pelos japoneses, e os japoneses estavam sequestrando jovens coreanas para servir nos bordéis japoneses para as tropas. E num desses mergulhos, a irmãzinha dela ficou na praia e veio 2 soldados japoneses e levaram a irmã dela. É um livro comovente, ele não é uma ficção, claro, mas baseada em fatos reais, e ela vai viver o resto de sua vida buscando essa irmã,
e atravessando problemas seríssimos. É um livro para chorar? Você chora. Mas é um livro para tornar a sua coragem incipiente, a sua coragem, vamos dizer assim, que não é lá grandes coisas, esse livro vai fortalecer sua coragem. Eu digo que nós brasileiros temos muita sorte, nunca vivenciamos uma guerra, nunca passamos pelas restrições alimentares, pelas restrições, vamos dizer, de tudo, excetuando o período da ditadura, que para algumas pessoas foi muito duro, foi terrível, para outras passou distante. Para mim, que tinha 21 anos à época do golpe militar e estava grávida, não notei absolutamente nada, a não ser auxiliar uma amiga minha, que fazia parte da UNE, e se viu em palpos de aranha por causa de alguns documentos, algumas coisas que ela tinha, e me pediu ajuda. Mas isso são coisas passadas que eu espero que não voltem nunca mais. Entretanto, nós somos felizes porque temos relatos de torturas, mas, de maneira geral, o brasileiro vive uma vida mediana. Nunca passamos por grandes guerras, nunca sofremos as restrições e os sustos de termos a nossa cidade e o nosso país bombardeado. As mulheres coreanas, principalmente, essa aqui que escreveu Marilyn Brach. Um livro extraordinário, um livro comovente, uma história que lhe toca ao fundo do coração. Esse aqui também, viu? Não esqueça. Mas eu queria encontrar um livro que não estivesse tão diretamente ligado, vamos dizer, sentimentalmente, emocionalmente ligado aos fatos ocorridos nas duas Coreias. E encontrei Nada a Invejar, de Bárbara Demick, uma jornalista que vai fazer um trabalho extraordinário. Ela foi correspondente do Philadelphia Inquirer no leste europeu entre os anos de 93 e 97, e em 2001 mudou-se para Seul, na Coreia do Sul, e começou uma investigação entre pessoas oriundas da Coreia do Norte e sua adaptação à Coreia do Sul. Ela também foi correspondente de guerra na Bósnia, então nós vemos que é uma pessoa bastante capacitada. O livro é indescritível em sua condição espetacular de documentário, de narrativa e de informações cabíveis que lhe fazem apreciar a estrutura das duas Coreias, não é? E saber sobre as crises de escassez, o controle do cotidiano na Coreia do Norte, as privações, as humilhações, a vigilância incessante e tudo mais que deve nos causar uma profunda compaixão e também, mais uma vez, reitero, uma profunda gratidão ao nosso país, porque aqui, nesse hemisfério sul, nós não temos fábricas de armas, nós não incentivamos guerras, nós, segundo tudo indica, ainda somos um país pacífico, mesmo que as alterações políticas dentro do nosso país fraccione por vez as famílias, os amigos, a sociedade. Mas isso é outra história. Então, para vocês,
hoje Coreias. Aliás, existe uma só Coreia dividida em duas, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Nada a invejar, Bárbara Demick, herdeiras do mar, Mary Lynn Brach, querido líder, Yang Jin-sung. Esse outro aqui que eu trouxe, um quarto, eu sempre trago uma opção a mais. Não me inspirou muita confiança, mas é uma jovem norte-coreana que luta pela vida desvairadamente. E ela faz um périplo de fuga que vai atravessar a Mongólia, a China, e que vai mostrar antes dos 21 anos que Yeonmi Park é, sobretudo, uma guerreira. Por que eu disse que ele não me inspirou muita confiança? Porque é uma história pessoal, ela não, no Ocidente, ela não levou nenhum conhecimento diferente do Yang Jin-sung. Ela apenas, ela salvou a própria vida, atravessando rios gelados à noite para fugir dos guardas de fronteira. E se você gosta de uma narrativa heróica, essa é uma narrativa real, uma narrativa comovente e uma narrativa documentária. São livros que vão lhe trazer mais conhecimento sobre esse mundo pequeno em que nós vivemos. Um mundo que está conectado pelo nosso sentido de irmandade, fraternidade e solidariedade. Tchau.